Ok, então vamos lá. Aula 29, Arte na Antiguidade, Egito e Grécia. Olá, então sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula de arte do primeiro ano do ensino médio. E eu quero dar boas-vindas para vocês nesse maravilhoso projeto que é o Aula em Casa. Você que tem dúvida, que quer conhecer um pouquinho mais, dê um Google aí, procure aí a nossa página aulaemcasam.gov.br. Não só para os alunos, mas você, professor, também. Você pode esclarecer suas dúvidas e conhecer um pouquinho mais do nosso projeto e ver como ele é abrangente, ok? Então vamos dar início agora à nossa aula que vai falar um pouquinho mais da história da arte. Vamos lá? Eu trago para vocês aqui, vocês podem perceber, quando você olha essa primeira imagem, o que vem na tua mente? Qual é a cultura? Qual é o momento da arte que traz isso para vocês? Olha aqui como é. A arte, a tecnologia nos leva nessa viagem imensa na história da arte. E nós vamos falar de quê? Nós vamos falar do Egito, ok? Então vamos lá falar um pouquinho mais do Egito. Egito. A arte egípcia, por um lado, é marcado pela escrita avançada e pela religião. Ela foi capaz de determinar o modo de vida nas relações sociais e hierárquicas, direcionando todas as formas de representação artística daquele povo. Ok? Um pouquinho mais desse povo. Então, quais são essas características que trazem a cultura egípcia antiga? Eles eram politeístas, ok? Então, eles acreditavam o quê? Numa vida pós-morte. Então, essa vida pós-morte, toda a arte era o seu legado, voltado para essa vida pós-morte. Continuando. Então, as pessoas de classe social mais importantes eram sepultadas nas mastabas, que deram origem às grandes pirâmides. O faraó era o Deus supremo. Então, o que era um Deus supremo? Ele tinha o poder tanto da economia, da religião, ele tinha o poder de dar a vida e tirar. Ele era o tesoureiro, ele determinava qual era o Deus que ia ser cultuado naquele momento. Então, o faraó era o Deus supremo. Continuando um pouquinho mais sobre a história do Egito. Vamos lá? Então, as primeiras regras a serem seguidas nessa cultura antiga. Ausência de 3 dimensões, ausência de sombra, utilização de cores convencionais, ausência de indicação do relevo, ângulos restritos de visão, de frente, de perfil ou de cima. Lei da frontalidade. O que eu quero falar com isso sobre lei da frontalidade? A lei da frontalidade nada mais é do que todas as imagens, se vocês perceberem no Egito, no Egito Antigo, o que acontece? As imagens, geralmente, elas estão de lado, um pé na frente do outro, só que o dorso está para frente, mas o rosto está de perfil e o olhar está frontal. Então, isso é chamado de lei da frontalidade, esse olhar que o rosto está de perfil, mas o olhar está para o espectador. Ok? Vamos lá, continuando. A escultura, nós vamos falar agora da escultura. Na escultura, apesar das convenções, as estátuas eram representadas de acordo com os traços particulares da pessoa, principalmente a posição que ocupava na sociedade, o seu trabalho e traços raciais. O que isso quer dizer? A escultura naquele período ela era muito rígida, ela não tinha movimento, geralmente ela era representada com os braços cerrados ao corpo, o punho fechado e os traços muito fortes. Então, não tinha movimento, não tinha leveza que nós vamos encontrar numa cultura que nós vamos falar daqui a pouco, que é a Grécia. Então, a escultura do Egito Antigo era geralmente os punhos cerrados, sem movimento. Muito rígido, ok? Mas aí nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa arquitetura. Vamos lá? Então, arquiteturas, características da arquitetura. Solidez e durabilidade, sentimento de eternidade, aspectos misteriosos, impenetráveis, imobilidade solene. Aí nós temos algumas colunas e essas colunas representam
são representadas pelos capitéis. Prestem atenção no que eu quero mostrar para vocês. Ora, o que é a coluna? Então, a coluna, justamente, é isso aqui. Mas elas são separadas, elas têm uma diferença, por quê? Pelo capitel. O capitel é essa parte superior da coluna. E essa coluna aqui do Egito, ela fala do palmiforme, tá ok? Então, da palma, uma vegetação muito comum. Aqui nós temos o papiriforme, outro capitel separado, que vem do papiro, outra vegetação. Aqui nós temos também, né, o papiriforme, que é o papiro fechado. Olha a diferença desse capitel. Preste atenção nesses capitéis. E nós temos o outro, que é o latiforme, que é justamente a flor de lótus, ok? Então, esses são os diferentes capitéis que nós vamos encontrar nessa cultura, nessa sociedade antiga do Egito, ok? Vamos lá destacando o que marca a imponência do poder do faraó. Vamos ver? Então, nós temos o quê? As pirâmides. Quando nós falamos em pirâmides, vem logo na nossa mente o quê? Justamente as pirâmides. Não só as pirâmides, nós temos aí a pirâmide de José, na região de Saqqarah, construída pelo arquiteto Imhotep. E aí nós vamos falar um pouquinho mais dessa imponência da arquitetura do Egito, que é o quê? A esfinge. Quem nunca ouviu falar da esfinge? Tão famosa que nós temos aqui também, já representada. Ok? Vamos ver um pouquinho mais dela. Então, nós temos aí a esfinge do Egito Antigo, uma representação do faraó. Essa esfinge é de Quefren, um faraó muito conhecido, tá bom? Então, ela é o quê? Ela tem o rosto do faraó, mas ela tem um corpo de leão. Justamente eles faziam muito isso, a questão da mistura homórficas, né? Das imagens. E aí, passando pelo Egito, falando desse mundo politeísta, acreditar na vida pós-morte, falando um pouquinho da arquitetura, da escultura, da forma rígida que eram representadas, nós vamos entrar em quê? Em uma outra cultura, que é chamada de Grécia. Quem nunca ouviu falar da Grécia? Certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais da Grécia. Vamos lá? Então, a Grécia. A arte grega foi considerada livre. Olha só a comparação do Egito, que era determinado pelo faraó, não existia a palavra artista, porque quem determinava era o faraó, e a Grécia já vem trazendo esse contraponto. A arte grega foi considerada livre, valorizava o homem como sendo o ser mais importante do universo. A inteligência humana era superior à fé, encontrada na civilização egípcia. Olha aí, outro contraponto, certo? O dia a dia, a natureza e as manifestações dos gregos eram retratadas na arte. O que mais nós podemos ver da Grécia? Vamos ver? Então, eles procuravam o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, pois estavam em busca da perfeição. Suas características são buscar a beleza das coisas, a superioridade do homem, a razão e a democracia. Olha essa palavra tão bonita aí, democracia. Então, nós estamos vendo falar democracia lá na Grécia Antiga, uma coisa tão comum, tão atual nos dias de hoje. Mas a Grécia também, assim como o Egito, teve as suas colunas, teve seus capitéis, ela foi chamada de uma ordem arquitetônica da Grécia, que influenciou o mundo ocidental. E aí nós vamos trazer os 3 capitéis que fazem parte dessa arquitetura grega. Vamos ver? Então, aí nós temos os 3 capitéis. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para esses capitéis. Vocês viram lá no Egito, quando eu mostrei para vocês os capitéis? Pois é, nós vamos falar dessas ordens. Nós temos as colunas, certo? Que elas são frisadas, mas nós temos os capitéis. Quais são os capitéis? O primeiro que nós temos é esse aqui, que ele é chamado de dórico. Tá ok? Então, ele é um capitel dórico. Ele é simples, mas ele é muito forte e maciço. Nós vamos para o segundo capitel dessa ordem.
Qual é? É o capitel jônico, tá? Então, capitel jônico. Ok? Ele é mais simples, ele é simples também, mas ele faz uma alusão nessa voluta aqui que vocês estão vendo. Segundo alguns estudiosos, eles fazem uma homenagem aos cabelos das mulheres gregas. Então, essa voluta faz essa homenagem. Se vocês perceberem, eles são muito simétricos. O que é simétrico? Se você dividir ao meio, o que tem de um lado vai ter do outro. Então, tem uma simetria. A matemática está presente nesse momento também. Lembram quando eu falei dos conceitos? Que os gregos buscavam justamente a questão da inteligência humana. O homem era inteligente. O homem é inteligente. Nós vamos para o terceiro capitel, que é justamente esse aqui. Olha a natureza falando. Vocês viram lá lótus, papiros, lá no Egito? Aqui também vai ter homenagem à questão da natureza, da vegetação, que é a folha de acanto. E essa coluna aqui tem um capitel denominado de Coríntia. Coríntia, não é Coríntias, não, é Coríntias. Então, nós temos as três ordens, dórica, jônica e coríntia, que fazem parte dessa arquitetura grega. Então, a arquitetura grega, a civilização grega antiga, ela teve uma influência muito forte na cultura ocidental. Ela está presente, né? Quem nunca viu uma coluna dessa aqui no Amazonas, no Brasil? Um capitel. Então, quando vocês olharem, opa, isso aqui é uma coluna grega. Opa, esse é um capitel grego. Não é verdade? Nossa, isso aqui é um capitel egípcio. Então, nós falamos dessas duas culturas, egípcia e grega. A egípcia politeísta, os gregos eram politeístas? Sim, eles acreditavam nos deuses. Só que os deuses dos gregos, ele tinha um poder, ele chegava próximo do povo, né? Ele tentava entender o povo. Os egípcios não, era soberano. Eles determinavam tudo. Tá? Então, o egípcio acreditava numa vida pós-morte, o faraó era supremo, não existia democracia no Egito. Na Grécia, vai existir a democracia. O ser humano é inteligente, ele procura o quê? A beleza, a superioridade, mas de forma democrática. Isso na Grécia. No Egito, nós tínhamos capitéis? Tínhamos, que era o quê? Tinha a questão da natureza. Na Grécia também nós tínhamos um capitel que tinha folha de acanto, não é verdade? Então, fazendo essa comparação entre as duas culturas, Egito tinha escultura? Tinha, de uma forma muito mais rígida, soberana, sem muito movimento. O Egito trazia o quê? A lei da frontalidade, certo? Nas pinturas, na escultura. A Grécia é na escultura, ela vai pegar um pouquinho do Egito, as influências do Egito na arquitetura e na escultura, só que na escultura vai ter uma evolução na escultura grega. Logo nas primeiras esculturas vocês vão perceber uma escultura um pouco rígida, mas depois os gregos começam a trazer leveza, movimento nas esculturas. Nós vamos ter o Discóbolo de Miron, nós vamos ter a Vênus de Milos, nós vamos ter a Vitória de Samocrácia, trabalhando a questão do mármore, mas com uma leveza, como se o vento batesse. Então, nós vamos perceber muito isso nas esculturas gregas, ok? Então, a Grécia e o Egito abandonam o que o Egito fez? Não, ele vai pegar as influências. Os gregos vão pegar a influência, mas eles vão muito além. Outra diferença entre o Egito e a Grécia. O Egito não existia a palavra artista, porque quem determinava era o faraó. Então, o artista ele tem que ser livre para criar. Ele não pode ser determinado. Ele tem que ter a liberdade, deixar fluir as suas ideias. Lá não. No Egito, quem determinava era o faraó. Você vai pintar desse jeito, eu quero isso aqui, eu quero que retrate o meu dia a dia. Era uma arte padronizada. Na Grécia, vai acontecer o quê? Vai começar a aparecer a palavra artistas. Muitos vão assinar suas obras de arte.
entendeu? O homem vai ser mais livre, ele vai ter a liberdade de criar. Não esqueçam da palavra da democracia, não esqueçam a questão dos capitéis, que na Grécia nós vimos, certo? Então, a Grécia pega algumas influências do Egito, mas ela não fica estagnada, ela evolui. O homem se torna livre, a palavra artista começa a aparecer. Os gregos vão querer provar que nada, nem tudo está ligado à religião, que o homem pode explicar a questão da chuva, dos ventos. A ciência vai estar muito presente, a filosofia, o teatro surge nesse momento na Grécia. Isso tudo por quê? Por causa da democracia, por acreditar que o homem é capaz, que o homem é inteligente. Então, os gregos vão trazer, sim, essa influência imensa para o mundo ocidental. Ok? Então, agora nós vamos passar, né, para um outro momento da nossa aula. Tá ok? Então, vamos lá? Vamos para a nossa dinâmica local interativa. Nós temos aí algumas questões que vocês vão responder. Por favor, não me abandone, coloque aí as respostas, ok? Então, na primeira nós temos, ao observarmos a imagem da escultura da Grécia Antiga, escreva como elas se diferenciam nas esculturas egípcias. Nós temos uma grega e vocês vão falar um pouquinho da escultura egípcia. Segunda, escreva os nomes dos capitéis que fizeram parte da arquitetura egípcia. E a terceira, desenhe duas colunas com seus respectivos capitéis, um egípcio e o outro grego, sem esquecer de classificá-los. Nós temos que dar nome, sem nome não adianta, ok? Volto já já com vocês.
Ok, então retornamos agora para a nossa correção e ler as participações de vocês. Eu estava olhando aqui, gente, como é interessante. Aqui nós estamos no estúdio, mas é como se nós estivéssemos na sala de aula. Nós conseguimos, o professor consegue perceber aquele aluno que realmente veio para a aula para aprender, para participar de forma inteligente, de forma a colaborar com a aprendizagem, com o ensino, querendo realmente aprender. E nós vemos também aqueles alunos que aparentemente não querem nada, mas vamos dar uma chance para o saber, de aprender um pouquinho mais. A sala de aula não é um momento de brincadeira, é um momento de interagir, sim, mas com responsabilidade, com respeito, não é verdade? Respeitando todos, não só a professora Lúcia que está aqui, mas os colegas que estão aí, os professores que estão conectados, acompanhando vocês. Nesse momento, o professor percebe aquele aluno que realmente o pai está próximo, o pai acompanha, aquele que está pensando lá no futuro. Pelo chat nós conseguimos perceber isso. É o que fala aqui o Patrick. O Patrick diz o seguinte: as esculturas gregas tinham movimentos. Muito bem, Patrick, gostei da sua resposta. Ele fez essa comparação entre a escultura egípcia e a escultura grega. Muito bem. E aí nós temos aqui vários falando... bom dia, aqui tem a Natália, né? O Natan, desculpe, ela é mais detalhada. O Natan diz que a escultura é mais detalhada. Muito bem. E aí nós temos mais alguém aqui falando, vamos ver, só um pouquinho. Aqui diz, dórico, não falei, não é Corinthians, é Coríntia. Tá? Eu sei que deve ser torcedor do Corinthians aí, né? O João Vitor deve torcer para o Corinthians. E outro que ele não lembrava o nome, mas com certeza vai fazer a leitura no nosso caderno, não é verdade? Vai lembrar do nome, eu falo já já para você. E aí tem mais um pouquinho aqui. Vamos lá, quem mais colaborou com a nossa aula? O Paulo Ricardo, ele diz o seguinte: elas são mais perfeitas e representam mais o corpo humano. Muito bem, Paulo. Então, Paulo Ricardo também fez a sua colaboração. E aí nós temos aqui, quem mais? Vamos ver. Aqui tem alguém que colocou o seu número, né, do seu telefone. Não faça isso, sabe? Aqui nós temos também um número. Pelo número, pela sua senha, pelo seu login, nós conseguimos saber quem é o aluno, qual é a escola que ele pertence, a turma. Então, isso aqui é sua identidade. Então, nada de passar número no privado, tá ok? Então, continuando, vamos ver mais. O Severino, ele falou, eu acho que elas são mais bem feitas, representam mais o corpo humano. Parabéns, Severino. Olha, gostei da sua resposta. Então, continuando, nós temos aqui mais um pouquinho. Aí tem aqui, a arte grega é livre. O Ageu falou que a arte grega é livre. Muito bem. Continuando. Vamos lá, mais um pouquinho. O Arthur Vitor, ele diz o seguinte... Tá, questão 1. Valoriza a beleza do homem buscando mostrar sua superioridade. Bravo! Vocês estão percebendo que nós estamos pegando as respostas e elas estão nutrindo o nosso saber? Né? Vamos fazer essa conexão com todas, aí você vai ter uma resposta maravilhosa. Continuando. A questão 2, o Kerlon diz o seguinte: palmiforme, papiriforme e lotiforme. Muito bem, da segunda questão.
Então, diz o seguinte, a Esther também fala papiriforme, papiriforme e lopiforme. Então, vamos já ver a resposta, tá bom, Esther? Gostei da sua participação também, Esther. Então, continuando. O Luiz Guilherme, ele diz que o comentário dele não está aparecendo. Está aparecendo sim, Luiz Guilherme. Eu quero só ver a tua resposta. Eu estou lendo a sua dúvida, tá? Então, a Mary diz o seguinte, flores de papiro. Muito bem. As estátuas gregas tinham mais movimentos. Muito bem. Continuando, o José Vinícius, ele fala da questão 2 e ele diz palmiforme, papiriforme e lotiforme. Olha, parabéns, meus queridos. Continuando. A Fernanda, vocês estão vendo os meus comentários? A professora Lúcia está vendo seu comentário, não só eu, mas a professora Gabriela, a professora Arlene, que está acompanhando vocês aí. Qualquer dúvida, ok? Então, continuando. A Camila, né, diz o seguinte, palmiforme, papiriforme e lopiriforme. Gente, vamos continuar mais um pouquinho. A Kessia, né? Ela diz o seguinte, eles fazem mais realista que a outra. Então, ela está falando das esculturas. Vamos continuando. Não deu, são tantas respostas, não é verdade? Então, vamos lá para a nossa questão na primeira. Observamos a imagem da escultura da Grécia Antiga e eu peço para que vocês escrevam como elas se diferenciam das esculturas egípcias. E vocês acertaram. Elas trazem mais movimento, elas são mais realistas, não é? Elas buscavam a beleza, né? O homem como centro do universo, traz mais movimento. A segunda questão, escreva o nome dos capitéis que fizeram parte da arquitetura egípcia. Justamente, foi o quê? O palpiriforme, não foi isso? E o lotiforme, que tem aqueles capitéis que fazem a alusão à vegetação. A terceira questão, desenhe 2 colunas, né, com seus respectivos capitéis egípcios. Então, vocês vão desenhar sem esquecer de quê? De dar nome, de classificá-los. Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje de arte. Fizemos essa viagem lá na cultura egípcia e na Grécia. E nós percebemos que tem muita coisa muito próxima. É antiga, mas bem atual nos nossos dias de hoje e como elas influenciaram. Então, eu fico aqui com vocês. Até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.